entre o pré-milenismo pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista, que é a escola chamada midi-tribulacionista. Conforme indicado na imagem aí, ela faz essa síntese, né, entre as duas, entendendo que, por um aspecto, a igreja passará pela grande tribulação, ela adentrará o período da grande tribulação, mas em outro também entende que o arrebatamento é uma descrição de um fato, de um acontecimento que será literal, que de fato a igreja vivenciará. Só que ela vivenciará este evento dentro do período da grande tribulação. Logo, o arrebatamento não é um período anterior à grande tribulação. A igreja não será livrada da tribulação. Ela adentrará ao período de tribulação, será perseguida, mas por fim será arrebatada dentro do período da grande tribulação. Antes de entrarmos no cerne da questão, devo dizer que o midi-tribulacionismo é uma variante do pré-milenismo que não concorda completamente com o pré-tribulacionismo nem com o pós-tribulacionismo. Sendo assim, a soma das ideias de alguns expositores dissidentes do pós-tribulacionismo com outros dissidentes do pré-tribulacionismo resultou numa síntese que deu origem ao esquema midi-tribulacionista. Lembramos também que a nomenclatura midi não é adotada pelos seus advogados, mas pelos seus opositores, tendo em vista o seu perfil escatológico adotado. O aspecto histórico dessa escola é: após a Segunda Guerra Mundial, em fevereiro de 1955, num breve testemunho pessoal, Harold John Ockenga criticou alguns aspectos do pré-tribulacionismo. Alguns deles incluíam a vinda súbita de Jesus, a remoção do Espírito Santo na grande tribulação, a redução da importância da igreja no conceito dispensacionalista e o último reavivamento da igreja no período da grande tribulação. Mas não foi somente Harold que desconfiou de alguns aspectos dos conceitos anteriormente apreciados. Outros líderes evangélicos também fizeram suas objeções contra a posição dos pré-tribulacionistas e dos pós. O midi-tribulacionismo ensina que a igreja estará presente na terra durante a metade dos 7 anos previstos em Daniel 9, 24 e 27, antes de Deus desencadear sua ira sobre os habitantes da terra. Então, logo, os midi-tribulacionistas, eles visualizam a entrada da igreja por esse período chamado, também pode ser chamado de falsa paz, os primeiros 3 anos e meio, quando o anticristo estabelece seu governo mundial, tá certo? Ele expande seu governo pela terra, implantando sua marca e sua forma de governo, né? Então aqui temos o período da graça, o período da igreja, e o pré-tribulacionista entende que a igreja será arrebatada aqui nesse período. O pós-tribulacionista entende que a igreja adentrará, vivenciará todo o período de grande tribulação, tá certo? Tendo algumas vertentes que, a maioria das vertentes entendendo que a igreja adentra a glória por meio do martírio, e uma delas defendendo que na verdade haverá um arrebatamento ao final do período da grande tribulação para aqueles que restarem da perseguição. Já o midi-tribulacionista, ele é dissidente tanto da escola pré quanto da escola pós. Ele entende que dos dois conceitos tem algum elemento verdadeiro. Tanto entende que a igreja adentrará pelo período da grande tribulação, mas na verdade o primeiro período somente, chamado falsa paz, como também entende que haverá sim um arrebatamento e será ao final desse período. A igreja será arrebatada, tá certo? Antes de entrar no período chamado grande tribulação, quando a totalidade da ira de Deus será derramada sobre os ímpios, tá certo? Sobre o governo do anticristo. Então esta é a vertente chamada midi-tribulacionista. Um dos aspectos principais do midi-tribulacionismo é afirmar que os eleitos descritos em Mateus 24, 22, Marcos 13, 20 não se restringem aos judeus, mas a todos os santos, podendo também incluir os judeus convertidos a Cristo. Alicerçado em 2 fundamentos, Buswell fez o seguinte argumento: em primeiro lugar, tanto o Evangelho segundo Mateus como o segundo Marcos foram escritos após as epístolas de Paulo, que tratam do assunto. Nesse caso, o tipo de vocabulário utilizado por Paulo, bem como seu significado, era bastante comum e familiar aos leitores daquele tempo. Sendo assim, é de esperar que Jesus tivesse a intenção de referir aos escolhidos o povo judeu. Mateus e Marcos deixariam isso bem claro.
usando um termo apropriado para não confundir com o tipo de escolhidos frequentemente mencionados por Paulo, como por exemplo Romanos 8,33, visto que tanto Mateus como Marcos também estavam familiarizados com a expressão de Paulo. E isso não encontra em nenhuma passagem nos evangelhos citados. Em segundo lugar, no diálogo de Jesus com os apóstolos, respondendo às suas dúvidas acerca do fim dos tempos, ele, Jesus, advertia das coisas futuras não somente aos apóstolos, mas também à igreja, que naqueles dias era representada pelos apóstolos e discípulos. Jesus tinha o costume de incorporar referências à igreja inteira na pessoa dos apóstolos. Isso fica óbvio nas seguintes passagens: Mateus 28, 18 ao 20 e João 17, 20. Sendo assim, não é possível que Mateus 24, 22 e Lucas 13, 20, não é possível que ele tinha outro povo, os judeus, em mente. Buswell notou também um paralelo de ideia entre a advertência de Jesus aos seus discípulos em Mateus 24, 4 e 15, com a advertência de Paulo à igreja composta na sua maioria de gentios, em 2 Tessalonicenses 2, 3. Com respeito à parábola da figueira, dita por Jesus em Mateus 24, 32 e 35, ele dizia que a figueira não figura necessariamente o povo judeu, citando Lucas 21, 9, onde além de mencionar a figueira, Jesus menciona também todas as árvores, querendo dizer com isso que a parábola não se limita apenas ao povo judeu. Um outro aspecto fundamental do mito tribulacionismo é com respeito à ira de Deus e à grande tribulação. Nesse aspecto há uma harmonia com o pós-tribulacionismo, entendendo que a igreja, apesar de estar presente na tribulação, será preservada da ira de Deus, a qual só será despejada na terra durante a segunda metade. Então, enquanto o pós-tribulacionista ele trabalha dizendo que todo período é caracterizado pela convivência entre tribulação e ira de Deus, sendo a tribulação destinada à igreja, em vista da perseguição que sofrerá do anticristo e dos seus adeptos, e a grande tribulação é exatamente o juízo de Deus derramado sobre estes ímpios e sobre os seus adeptos, e isso ocorrerá durante todo o período dos 7 anos da grande tribulação. O Mid, na verdade, ele está fazendo uma distinção também entre ira de Deus e tribulação, mas a moda dispensacionalista, subdividindo o período em 3 anos e meio e 3 anos e meio, bem delineados, tá certo? O que o pós-tribulacionista não dá tanta ênfase, essa distinção tão específica de tempos e datas e a abordagem literal de todas as datas, de todos os períodos cronológicos descritos. Ele alegoriza muitos deles, mas o Mid, a moda dispensacionalista, ele subdivide 3 anos e meio, 3 anos e meio, 7 anos total, especificamente, sendo os primeiros 3 anos e meio de tribulação destinado, a igreja sofrerá em vista da perseguição do anticristo e dos seus adeptos, sendo a ira de Deus derramada no segundo período, nos 3 anos e meio final, denominado grande tribulação de fato. E aí temos a fusão, sempre essa unificação entre conceitos pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas, que constituem essa escola, a escola chamada mid-tribulacionismo. Finalizando, temos, como vimos nesse ponto de vista, como vimos, esse ponto de vista traz muitas considerações prevalecentes, porque faz uma síntese, abordando alguns importantes aspectos defendidos pelo pré e outros defendidos pelos pós. E também sua exegese aplicada no discurso escatológico de Jesus, especialmente no que diz respeito aos escolhidos, é desenvolvida de uma maneira mais satisfatória. Apesar disso, seu comentário com respeito ao arrebatamento da igreja, ocorrer antes de Deus despejar sua ira sobre a terra, não é muito substancial, embora possa ser real. A exegese usada pelo pós-tribulacionista com respeito à ira de Deus parece ser mais verossímil. Aqui é a opinião do teólogo em respeito às conclusões a que chegaram essa escola mid-tribulacionista. É possível, mas adotar as duas escolas e tentar fundi-las, ele acaba aqui usando parte do argumento de uma e de outra. E pelo pós-tribulacionismo, muitas das vezes alegorizar simplesmente a questão do arrebatamento e ficar com a sua tese de que a igreja passará pelo período da grande tribulação total, não superará a ira de Deus, mas sim a tribulação, e essa será uma intensificação, e ela adentrará ao reino celestial pelo martírio, acaba sendo mais consistente, por ser defender esta argumentação de uma forma mais plena. Quando o mid-tribulacionista tenta fundir conceitos pré e pós-tribulacionista, acaba ficando um tanto artificial.
E nessa mesma esteira do mito-tribulacionismo, a gente também aborda uma escola chamada arrebatamento parcial, que diz: inconformados com a variedade de opções escatológicas, alguns editores elaboraram de forma inovadora uma outra linha de interpretação no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Trata-se de um pequeno grupo com características bem pré-tribulacionista, mais pré-tribulacionista do que pós-tribulacionista. Pelo que me consta, o pai desse conceito foi Robert G. Govey, o qual expôs seu pensamento sobre o tal tema pela primeira vez em 1852. Mais tarde, George H. Lang, um conceituado escritor, abraçou a ideia e adicionou alguns comentários sobre o tema com muita propriedade. Então a doutrina diz: de acordo com esse conceito, somente os crentes fiéis serão arrebatados antes da grande tribulação. Os vacilantes serão arrebatados no meio ou no fim dela. Nesse caso, para aqueles crentes fiéis, o arrebatamento será pré-tribulacional, e para aqueles vacilantes, o arrebatamento será pós-tribulacional. Um dos pontos básicos dessa doutrina reside na ideia de que o arrebatamento é um galardão. Os advogados desse sistema fazem uma observação entre a salvação e o arrebatamento. Dividem os salvos em duas categorias: os dignos de receber o galardão, a recompensa, e os indignos de serem galardoados, embora sendo salvos. Mesmo assim, a salvação é pela graça. Ela não tem nada a ver com galardão. As recompensas são gratuidades dadas àqueles que exercem uma grande fidelidade ao Senhor, e esse galardão é o próprio arrebatamento. Só recebe galardão quem é salvo, mas nem todos os salvos receberão galardão. 1 Coríntios 3, 12 ao 15. Tendo em vista que tanto Jesus como os autores do Novo Testamento se ocuparam tanto em advertir os crentes a vigiarem, mantendo uma vida de vigilância cheia do Espírito Santo, para estarem preparados para a vinda do Senhor, só podemos entender isso como um preparo para receber o galardão. Os defensores dessa interpretação se baseiam especialmente nas parábolas escatológicas de Jesus, como por exemplo a parábola das 10 virgens em Mateus 25. Eles fazem um paralelo nas palavras de Jesus que se referem aos que são levados e aos que são deixados, de Mateus 24, 40 e 41, por exemplo. Aos que receberam galardão, Mateus 24, 47, e aos que não receberam. Os que serão levados são os que receberão galardão, arrebatamento. Os que são deixados são os que não receberão galardão, mas no fim estarão juntos. Os que forem levados chegarão primeiro, portanto participarão da festa das bodas. Os que foram deixados ficarão para a grande tribulação, e no final da grande tribulação unir-se-ão aos que foram arrebatados antes da tribulação. Então isso aqui, o arrebatamento parcial, ele cria, na verdade, uma nova etapa para o arrebatamento. Ele subdivide o arrebatamento em duas etapas. Então já temos o entendimento da velha escola pré-tribulacionista de que a vinda do Senhor é dividida em duas etapas. A primeira chamada arrebatamento da igreja, a grande colheita, que é aquilo que é previsto mediante a primícia, A primícia é colhida e a primícia é Cristo. E após a primícia vem a grande colheita. Após a grande colheita, a colheita dos chamados rabiscos, aquilo que nasce depois, e também das espigas caídas. Então temos aí a forma tipológica do arrebatamento dentro da vinda do Senhor, dentro do pré-tribulacionismo. Agora, o arrebatamento parcial cria uma nova etapa dentro da própria etapa chamada arrebatamento da igreja. Ele entende o arrebatamento se dividir em duas etapas, sendo a primeira para os merecedores e a segunda para aqueles que não foram havidos dignos do primeiro arrebatamento. Aqueles que não foram livrados da tribulação, passaram por ela, como a descrição dos pós-tribulacionistas, passaram por ela, mas sendo ao final dela, ou ao final dos 3 anos e meio, ou ao final dos 7, arrebatados em vista do sofrimento que padeceram, da purificação pela que passaram. E o mais grave dessa proposta é a abordagem com relação ao arrebatamento. O mais grave é a abordagem, porque esta abordagem leva a crer que o arrebatamento é uma recompensa em vista de algo que tenhamos feito, em vista de algo que tenhamos realizado. Então, na verdade, quando falamos acerca de salvação, sempre enfatizamos que são atribuídos a nós os méritos de Cristo. Então, o nosso papel em relação a Cristo é o papel de um escravo em relação ao seu Senhor. Submeter-se a Cristo para receber dele todo o bem, toda a salvação.
Então nós estamos submetidos a Cristo. Aquilo que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa é a lógica, por quê? Porque nós não construímos algo bom diante de Deus. E por causa, né, do nosso pecado, dos nossos erros, da nossa natureza caída. Então não há como esperar um bem de nós. O que nós fazemos é o seguinte, nós nos submetemos àquele que é perfeito. E àquele que nos aperfeiçoa e nos justifica com as suas obras. Então as obras de Cristo são dignas de mérito. Há méritos na obra salvífica de Cristo, na obra santa, perfeita dele. E os méritos dela são atribuídos a nós pela misericórdia dele, pela graça. A graça é favor não merecido. Então se começamos a encarar o arrebatamento como merecimento, saímos do escopo da graça. O arrebatamento logo é prêmio, é galardão por aquilo que foi feito. Então o arrebatamento sai do escopo da graça, do favor não merecido. E esse é o grande problema dessa hipótese do arrebatamento parcial, que ele coloca a primeira etapa do arrebatamento como um prêmio. Um prêmio por ter sido fiel, por ter sido bom, um prêmio por ter feito a obra de Deus, coloca como um prêmio. É como se conseguíssemos em algum momento ser merecedores de um prêmio da parte de Deus, como se o que estivéssemos fazendo para Deus não fosse simplesmente um reflexo de algo que Ele mesmo fez em nós. O Espírito Santo habitando em nós é que faz essas obras. Então, se formos largados aos nossos impulsos carnais, não realizaremos estas obras de fidelidade. As fazemos porque o Espírito de Deus está em nós, habita em nós e Ele nos impulsiona a fazer estas boas obras diante de Deus, que nos renderão pela sua graça, pela sua misericórdia e galardões na glória, né? Mas o arrebatamento é parte daquilo que a graça nos proporciona, o favor não merecido. Considerações finais diz: embora haja alguns aspectos bem colocados que faz sentido, esse conceito não prevalece porque, por inferência e de maneira sutil, ele faz o arrebatamento da igreja depender mais das obras do que mesmo da graça, contradizendo o ensino fundamental do Novo Testamento. Os defensores desse conceito fazem vista grossa para muitos textos bíblicos que não combinam com seu sistema. Considerações gerais: em face das discórdias e das questões polêmicas, fica difícil defender radicalmente qualquer conceito escatológico como verdade irrefutável. O importante é que nos aspectos fundamentais todos os conceitos se harmonizam, aquilo que desde o início nós abordamos aqui quando começamos a nossa matéria de escatologia, né, que estamos analisando aqui diferentes hipóteses de escolas, né, que interpretam os textos escatológicos da Escritura. E o que é importante é entendermos as escolas que abordam o texto de forma séria, de forma comprometida, diferentemente de outras teologias de cunho mais liberal, que misturam conceitos bíblicos com existencialismo, com filosofias humanas, tentando racionalizar a abordagem bíblica, né, não admitindo espaço para o sobrenatural. Então, quando adentramos em escolas que levam a Bíblia a sério e que admitem a questão do sobrenatural como algo real, presente na realidade humana, nós entendemos que essas escolas, mesmo que diferenciadas, estão comprometidas com uma verdade maior. Então aí temos o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, nas suas diferentes modalidades, todas respeitando a Bíblia como um livro revelado, como um livro inspirado por Deus, mesmo elaborando hipóteses diferentes para o seu cumprimento, mas todas buscam entender e compreendem que isso é real, que ela se cumprirá, que ela se realizará na sua plenitude. A diferença não é dizerem que isso se realizará, isso na verdade não se realizará. A diferença é dizer como se realizará. Então essas escolas chegam a conclusões diferentes com relação ao modo como a Escritura se realizará, mas todas elas entendem que a Escritura é a verdade de Deus, é revelada e que se cumprirá na íntegra. Tá, okay? Então isso que é interessante, isso que é importante dessas escolas. Todos admitem que Jesus voltará pela segunda vez e que após a sua vinda haverá um julgamento, tanto dos justos como dos injustos, e que os justos viverão uma vida de gozo e glória eternamente com Cristo num novo céu e uma nova terra. Aquele que for mid, pré ou pós-tribulacionista deve tomar muito cuidado em suas considerações para não confundir teoria com doutrina fundamental, tendo em vista que a maioria dos crentes recebe todos os ensinos que vêm do púlpito como sendo verdades divinas e não como teoria de interpretação particular. E aí cabe
a decência, né, cabe o bom senso do expositor em ter essa honestidade na sua fala, deixar muito claro aquilo que é uma teoria de interpretação e aquilo que é afirmativas bíblicas. Então as afirmativas bíblicas são aquilo que consta na Escritura. A interpretação que se faz na Escritura são teorias. Então, ao se interpretar a Escritura, dá-se determinada abordagem, quer literalista, quer alegorizante, né? A partir de uma perspectiva dispensacionalista, aliancista, tá certo? E aí produz-se as teorias amilenista, pós-milenista, pré-milenista, e mesmo dentro do pré-milenismo, sendo pré-tribulacionista, pós ou mid. Tá, ok? Então são teorias de interpretações a partir da abordagem do texto bíblico. Então tem que ficar muito claro aquilo que é afirmativa do texto bíblico e aquilo que é interpretação desse mesmo texto, teorias de interpretação sobre esse mesmo texto. Tá, ok? Com isso a gente passa então para a nossa próxima fase,